Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje mais uma conversa franca aqui. E antes de começar, não esqueça, coloque o seu like, coloque o seu gosto, fortalece o canal, partilha para mais pessoas conhecerem essa história bacana e também não esqueça também de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Mais uma conversa franca, estou aqui com a Érica. Érica, tudo bem? Tudo bem, André? Tranquilo? Olá, tranquilo. Sim? Sim. Muito bem. Estamos aqui em Oeiras, tá? Daqui a pouquinho eu coloco nas imagens um pouquinho de Oeiras para vocês verem aí e tal. Aliás, no meu canal temos vários vídeos sobre Oeiras e hoje vamos conhecer aqui um pouquinho da chegada da Érica. Érica, a gente conhece aqui há muitos anos, sei lá, 5, 6 ou 7 anos, não é? Sim. Você já está aqui desde que ano? Chegou em Portugal que ano? Bom, cheguei em Portugal em 2002, Antes que eu cheguei em 2004. mas é, eu cheguei em 2002, fiquei 6 meses. Certo. E depois desse período, eu mudei para outro país. Então eu passei um tempo em Londres, Legal. porque já sabia a partida que ia mudar mesmo para a Finlândia. Ah, Então é? era Olha um, essas histórias, olha lá, olha lá. É era, legal isso. era uma eu precisava me comunicar, não é? Então o Claro, inglês é fundamental, não é? exatamente. Se você vai viajar pela Europa, o inglês é fundamental e não só viajar, é a língua dos negócios ainda, não é? Então eu tinha algum conhecimento básico, já tinha tirado alguns cursos no Brasil, em São Paulo, apesar de eu ser de Recife, Pernambuco, também morei um tempo em São Paulo. E também sempre tive esse sonho, né, de estudar fora e não sei o que, passar um tempo fora e tal. Então eu sabia dessa oportunidade de trabalho que surgiu para o meu marido, ele é português, daí a razão de eu ter Ah, vindo para legal. Portugal, né? O motivo de eu vir para Lisboa foi o fato de eu ter conhecido o meu marido e depois de um tempo no Brasil ele teve que regressar Mas para vocês se Portugal. conheceram no Brasil? Ou se conheceram Nós nos aqui? conhecemos no Brasil, No no meu Brasil. trabalho. Eu trabalhava na Coca-Cola, uma empresa no Recife, de um grupo grande. Ele foi destacado para fazer parte de uma equipa no Brasil que estava a fazer a migração de dados e a parte tecnológica da empresa, não é? Que estava a passar por uma transição e uma mudança a nível tecnológico. E foi nesse trabalho, nessa equipa que ele foi destacado daqui para lá para fazer parte, que a gente se conheceu. Foi mesmo no local de trabalho e a gente depois teve também que trabalhar junto, interagir. Legal. E foi daí que tudo aconteceu, tudo surgiu. Foi se caminhando. Foi caminhando. Depois ele regressou para Portugal, ficou aquela coisa do contato à distância, do namoro à distância, não é? Digamos assim. E as coisas foram tomando um outro rumo, que até não era o esperado, foram ficando mais sérias. Claro. E tivemos que tomar uma posição. Surgiu outra oportunidade dele assumir um projeto em São Paulo e outro na Suécia. E aí, ou vou para a Suécia ou vou para São Paulo. Eu disse, não, vem para São Paulo e a gente fica junto. Foi daí que a gente decidiu ficar junto e eu saí do Recife, fui para São Paulo, tivemos um tempo em São Paulo. Depois findou o projeto também de São Paulo e havia mesmo que regressar ao Rio de Janeiro ou Portugal. E eu, com algum receio, disse: não, então, olha, vamos, se a gente não pode continuar em São Paulo, Claro. vamos então para Portugal. E foi daí que eu vim cá parar. Não foi uma ideia, nem um plano assim inicial. Eu, sinceramente, nunca pensei em deixar o Brasil enquanto morar noutro país. Eu queria viajar, porque eu sou uma amante de viagens e isso, mas deixar o meu país e morar, viver Fora. fora, nunca cogitei essa ideia. Mas aconteceu. E daí talvez no início o ser difícil a fase da adaptação, porque eu tinha já alguma resistência, porque como não era um projeto meu viver fora do Brasil, talvez ter criado também ali alguma resistência e ter dificuldade a minha transição, a minha, digamos assim, Adaptação. adaptação, exatamente. Sem falar na parte cultural, não é? Claro. Porque Em 2002, então, nós tínhamos um Portugal diferente. completamente, As estamos a coisas eram falar de, nossa, mais de 20 mais de anos. 20 anos. Eu cheguei em 2004, já era muito diferente, costumo dizer no canal.
Eu lembro de Lisboa, quando cheguei em Lisboa, o que me chocou, que Lisboa, a capital de um país europeu, era triste. Você ia no Chiado, você via o pessoal assim com mais idade, os europeus que iam ver as igrejas, era um turismo triste, né? Era uma cidade triste, muito apagada, né? Você sentiu isso também? Também, bastante, porque eu cheguei mesmo naquela fase da transição da moeda também, do euro. Exatamente, Eu não, ainda peguei sim. a parte final, digamos assim, do escudo, que era a moeda ainda da altura. E passado 2, 3 meses de eu catar, aí passou a ser o euro. Então, para mim, essa linguagem também de transição monetária do escudo para o euro foi super fácil. Até porque no Brasil também a gente já tinha passado por muitas, não é? Cruzeiro, cruzado novo. Cruzeiro novo, o real e não sei o quê. Então, para a gente já era algo Claro, também mais fácil. Para eles aqui não, havia muita gente perdida e aquelas pessoas de idade, como fala, que sim. tem muitas pessoas de idade, era complicado. Eles sempre estavam a falar e durante muito tempo tiveram a falar sempre ainda em escudos e isso mesmo a gente Até hoje, já a gente tendo, se ainda encontra, hoje encontra um ou ainda outro que encontra o fala em pessoal mais velho em escudos. escudos, é. É. Um Então, euro você faz por 5, né? Seria 200 escudos, né? Você não lembra? Eu lembro. eu já nem lembro, eu sei que eram tantos zeros que Quando eu... você quiser falar quantos escudos 1 euro, você faz por 5, então são 200 escudos, né? Então eu lembro que eu pagava num almoço no Porto em 2001, que eu cheguei para o Porto, depois voltei para o Brasil, eu pagava no almoço completo 400 escudos, que hoje seria 2 euros, que era prato, Nossa, bebida e sopa. há sempre o... Que O no Brasil a escudo gente chama PF, né? é. Prato feito. Aqui não tem essa linguagem de PF, é o E prato eles do têm dia. razão quando dizem que no escudo o custo de vida era mais barato. Você vê um almoço, tudo bem que mudou, são quase 20 anos, mas um almoço 2,50 euros, ou seria hoje, era muito barato. Hoje em dia é impossível, não existe, né? Uma sopa é 2 euros, né? 2,50, né? Pois é. Mas tirando isso, houve aqui um ganho gigantesco, não é? Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e o euro. Tem nada a ver o Portugal de agora com o Portugal de 20 anos atrás. Então eu cheguei aqui e fiquei um pouco assim, meio frustrada também a nível, parecia que estava num país atrasado, e se calhar estava Também mesmo. senti isso. A nível Ainda mais que vem de São Paulo, né? Você teve em São Paulo, e a nível de tecnologia, nossa, fazia-me confusão eles não terem o hábito de consultar e-mails, de usar o e-mail e isso, a parte de computadores e tudo muito, muito rudimentar, muito... A parte também dos processos, da legalização, a parte da documentação, tudo muito moroso, muito CEF. complicado. O CEF, nossa, eu me lembro que eu iniciei o meu processo no Brasil, né, porque antes de vir nós optamos por oficializar a relação, casamos no civil, porque achava que com essa situação era mais fácil conseguir aqui os papéis, mas não foi, naquela época era tudo muito difícil. Muito, muito. Eu me lembro que eu iniciei o processo no consulado em São Paulo e depois tive que levantar um documento em Espanha. Eu tive que ir para É, Sevilha, sério? porque eu não podia, havia uma regra que eu não podia levantar aquele documento estando no país, em Portugal. Eu tinha que ir para um país estrangeiro. E claro que eu não achei muito mal, porque era uma desculpa para eu ir à Espanha. Eu gosto de viajar e fui passar um fim de semana em Sevilha e tal. Mas, quer dizer, tive que andar muito para ir buscar um documento que era importante, que fazia parte Claro, do meu processo da questão da legalização no país, não é? Que eu não podia estar como turista eternamente. Então era tudo mais difícil, mais era. complicado, Era. a todos os O pessoal níveis reclama hoje, eu vejo no canal os comentários, eles não fazem ideia de como de era. como é que O era. CEF hoje é quase o paraíso perto do que era. É É mesmo, gente, vocês verdade, não é têm verdade. noção do que era. Então evoluiu bastante. O Portugal de agora não tem nada a ver com o de 20 anos atrás, e ainda bem que não. E a todos os níveis que eu falo, é a nível informático, a nível de desenvolvimento urbanístico, a nível também de cultural, Sociedade, sociedade, estão há mais... mais abertos, mais aceitação, já não há aquela discriminação que eu senti no início, quando cá cheguei do brasileiro. E imagino que para a mulher seja ainda pior, Eu né? cheguei aqui Existe isso, eu cheguei com ainda peguei uma fama que a brasileira tinha aqui que não era muito boa. Até claro. tinha acabado de sair uma reportagem na televisão, Canal Nacional, das mulheres que estavam a perder os maridos numa terra para as brasileiras. Então veja lá.
Então aqui eu tinha que me posicionar no sentido de, ok, eu sou brasileira, mas não sou isso que estão a pensar, né? Claro, Eu não claro. confundo a simpatia com o fato de estar aqui a dar mole para ninguém. Então havia aqui um preconceito e uma visão muito má nesse sentido. Hoje já não, há muito essa troca cultural, né? As novelas brasileiras, a música brasileira, o Rock in Rio está aqui. Então há muito mais essa troca, não é? E essa aceitação. E também há muito português já que viaja, e eu notava muito isso, aquele português que viaja para fora tem uma mentalidade diferente, Claro. mais aberta do que aquele que não viaja, não é? Que viaja aqui dentro. Só viaja cá dentro. Então tem muito mais pessoas que evoluíram a nível de mentalidade também e estão mais abertos a outras culturas e outras formas de estar. Então isso faz toda a diferença. Então eu me sinto hoje em casa, né? Aquilo que no início foi muito difícil para mim, até ponderamos regressar ao Brasil, principalmente o primeiro ano foi dificílimo. O fato também de eu não ter trabalho, eu também não podia trabalhar, porque tinha que ter os papéis, né? Claro, A parte da legalização. claro, claro. Então era complicado a todos os níveis. Então o que eu posso dizer é que hoje eu me sinto em casa completamente, já não vejo a minha vida fora de Portugal. Tive a oportunidade de ir para outros países, como estive. Eu vivi um tempo, como falei, em Londres, para improvisar o inglês, porque eu estava a caminho da Finlândia, onde tive também lá um pouco mais de um ano. E poderia ficar, também estive na Suíça, e podia ter escolhido ficar num desses países, né? Suíça, Holanda, 3 anos. Meu marido lá teve durante 3 anos. Então eu fazia muito ir e vir desses países, porque a profissão dele acaba por estar um bocadinho... Na altura, é uma vida antes Covid e pós-Covid. Então antes do Covid, ele viajava bastante. E a gente poderia sempre optar por ficar em qualquer outro país da Europa, Claro, né? para E eu Portugal. disse não, eu prefiro, já conheço bastante os outros países lá fora e em Portugal eu me sinto realmente em casa. E não troco hoje Portugal por nenhum outro lugar ou nenhum outro país. Por várias razões. Eu acabei por criar laços, criar raízes, fazer amigos, fazer clientes nessa profissão que abracei ao longo da vida, ao longo desse percurso. E gosto bastante do clima, da comida, das pessoas, passei a compreender Das boas melhor. pessoas, são boas pessoas. Quando São, são boas pessoas, são amigos. você Né? ganhar confiança e isso. Claro. O fato de ser a mesma língua não quer dizer que seja tudo igual. A forma de estar não deixa de ser europeu, não é? E então a gente também tem que entender que cada um é cada um e cada um tem a sua forma de estar e a sua cultura. E a não cultura, em alguns momentos, ela tem o seu peso, né? Se você, quando chegou aqui... Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu pergunto sempre nas nossas entrevistas da Conversa Franca. Quando você tomou a decisão, no caso foi uma decisão que tem a ver com o seu marido, de vir para cá, você consegue lembrar qual foi o sentimento ou o pensamento que você teve quando você se olhou em Portugal? Você consegue lembrar? Foi um sentimento de perda do Brasil? Foi um sentimento de ganho? Foi um sentimento de felicidade? Foi apreensão? Você consegue lembrar disso? Olha, foi um sentimento de um pouco perdida e agora, não é? Interessante isso. Mas ao mesmo tempo eu como também tenho um espírito muito aventureiro, eu estava naquela o que é que está a vir por aí, o que é que vem daí. Claro. Eu estava aberta ao novo, não é? Então o fato de o que importa é o daqui para frente. Então, Mas friozinho na barriga? Friozinho na barriga? sim, um Na hora de pouco. sair, pegar o avião? Um pouco isso também. Então era um desafio, era algo novo, não Claro. é? E o viver o novo, se propor a abraçar o desconhecido e ir em frente e adiante, não é? E é isso que eu tenho batido nessa tecla ao longo desses anos no canal. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso, gente. Há pessoas que não estão mentalmente preparadas para aceitar o novo, para abraçar o novo, porque às vezes não, quase sempre são coisas boas e coisas más, né? Eu costumo dizer essa frase que é quando você pede chuva, tem que aceitar que pode vir lama, né?
E aí, nesse momento, você tem que estar preparado para aceitar a lama, né? E nem todo mundo está preparado. Então, você que vai emigrar, você tem que realmente ver se você e a sua família, porque nesses 6 anos de canal, já vi alguns casais, não foram muitos, que chegaram aqui juntos e cada hora está cada um para o seu lado. Porque o marido estava super preparado, ou a mulher, e o outro não. É Né? E teve que complicado. voltar porque Isso tem que ser um projeto um conjunto. projeto conjunto e temos que sentir se a família está preparada, se os filhos, também já vi casos que os filhos se revoltaram porque estavam aqui, porque perderam os amigos no Brasil. Então, essa parte mental, ela é extremamente importante você se sentir minimamente preparado. Né? Se você tem Exatamente. dúvidas, muita dúvida, calma, senta, atrasa um pouquinho o teu projeto para você fazer as coisas com Tem calma. que ser. Isso é como um filho. Ou o projeto é de dois, ou não é. Que se é só de um, vai ser complicado gerir, não é? Claro. Aquele projeto que é para a vida toda. Tem que ser algo que é de comum acordo, né? Enquanto Exatamente. família. Eu, quando vim, também mais jovem do que sou, né? Pois. Então, quando eu vim, era só eu e ele. Não tínhamos filhos, não é? Porque eu sei que quando há bagagem junto, tem que pensar, é diferente. E Claro, você tem que claro. pesar todos os pontos e isso. Então foi mais fácil. Eu jovem, e ele já daqui também tem isso, né? Claro. Ele era português, era de cá. E a gente também sempre pensou nisso ao longo do nosso percurso. Olha, o ideal seria mesmo a gente viver num país que fizesse algum sentido para um de nós, por exemplo. Ou a gente faz vida no Brasil, porque és brasileira e fazemos no Brasil, ou fazemos em Portugal, porque eu sou português. É o meu Claro. país, a minha cultura, não é? Do que a gente agora, os dois, ir para um outro país completamente diferente e desconhecido de ambos, seria talvez ainda O mais choque seria um maior. choque ainda maior. Então a gente fez essa opção, olha, ok, já passamos um tempo no Brasil e agora eu vim para Portugal. E é algo que eu hoje em dia, como disse, sinto-me em casa, há muitos ganhos que eu vejo em termos de, tem nada a ver, né? Ainda mais sabendo que eu vivi no Recife e São Paulo, tem nada a ver a nível de segurança, aqui eu me Isso que eu ia te sinto perguntar. tranquilo aqui. Uma pernambucana em Portugal, quais são as diferenças? Não vamos falar daqueles motivos que tiram nós do Brasil, que é a segurança, isso a gente já sabe, não é? A diferença de segurança, por exemplo, é coisa incrível. Mas o Brasil, eu costumo brincar, uma forma de falar errada, o Brasil são vários Brasis, né? Sim. E você tem o brasileiro de Pernambuco, de São Paulo, do Rio. Como é que é uma pernambucana em Portugal? O que você sentiu culturalmente? Até porque lá tem muitos portugueses, né? Na região Nordeste tem muitos portugueses, né? Tem. Eu não sei o que é que eu posso dizer, como é que é uma pernambucana se sentir. Porque eu vou falar para mim, por exemplo, você vai ter o que eu dizer. Eu venho de São Paulo, uma cidade super acelerada, entendeu? Eu 3 da manhã queria comer comida tailandesa, estava um restaurante aberto, em termos de amizade também. Então, quando eu cheguei aqui foi um choque gigante, porque eu queria 9, 10 da noite comer alguma coisa, Não tem, não tinha. Hoje já tem, hoje já não tinha. tem. Então, para mim, como paulistano, foi um choque muito grande. Vindo do Pernambuco, o que é que você sentiu? Eu sentia falta dessa. Justamente, eu também já estava a vir até de São Paulo, essa dinâmica, né? Essa vida ativa, essa coisa imediata, o fácil, encontrar facilmente as coisas que eu procurava e pretendia. A parte que eu via aqui, por exemplo, eu tinha muito hábito de todos os domingos ir a uma pizzaria em São Paulo. Era o programa do Paulista, era tomar um chopinho, ir ali no bairro do Bexiga e comer uma pizza, uma coisa assim, ou ir a um teatro, a um cinema. Então esse era o meu programa de fim de semana em São Paulo. Então eu chego aqui de repente, não tinha, há 20 anos atrás, quase nada a nível de oferta cultural, não é? Pizza, esquece, tinha para aí 2 ou 3 e mesmo assim, né? Então eu disse, o que é que eu vou fazer meus domingos à noite e tal. E depois procurava, onde é que está o meu leite condensado? O leite moça não tinha. A paçoquinha ou A não sei o quê. paçoquinha, a Havaiana. Aqui não tem Havaiana. Já é o meu Guaraná Antártica. Também não tem Guaraná Antártica aqui. Eu disse, e agora? Eu tinha que procurar outras referências e É, isso. Então não tinha muitas marcas e
tanto a nível de vestimentas como a nível de culinária, de comida e tal, que eu tinha no Brasil e que eu achava que aqui ia encontrar fácil e não tinha, sentia falta daquilo, não é? Ai, a minha feijoada, ai, também não tinha feijoada brasileira. Caipirinha, também não tem. Hoje em dia tem tudo. Tem tudo, gente. Hoje tem tudo. Hoje o Brasil está aqui. Então hoje eu tenho havaianas em todo lado, aliás, a nível Europa. Arezzo está aqui também. Várias marcas de biquíni, Marca de biquínis, não é? roupa, Companhia Marítima e essas marcas brasileiras. Comida, leite condensado, toda hora tem um paçoquinha. artista brasileiro cantando aqui, ou um teatro. Muito Agora tá o brasileiro. Falabella aqui esse mês. Eu aqui tirei foto com artistas que no Brasil não tive a hipótese. Eu tirei fotos com o Antônio Fagundes, ai, como é que ela chamava? A namoradinha do Brasil, agora esqueci o nome dela. Escreva aqui a namoradinha do Brasil, quem A namoradinha do Brasil. Também não lembro. Agora esqueci o nome dela. Eles vão escrever aqui embaixo. Pronto, fui conhecendo, tive a oportunidade de ver alguns shows, participar, de estar perto desses artistas. Fui ver aqui o Jô Soares no CCB, em Belém. Fui ver a Marisa Monte, já fui 2 vezes. Sim. Então, há muita... Gilberto Gil. Ivete está todo ano aqui. Ivete, tem muito o Pochá. Exatamente. Tá. Tem muita essa interação. Mudou muito. Mudou bastante. Fui ver a Gal Costa, que infelizmente já não está entre nós. Muita gente, o Barramalho. Nossa, fui a um show da Elba. Isso falando tudo de artistas brasileiros, né? Sem falar nos internacionais. Então, o Portugal de hoje não tem nada a ver. É um Portugal riquíssimo a nível de oferta cultural, a nível de oferta gastronômica. Exatamente. A o todos país os níveis. Si, né? O país, eu costumo dizer, você em maio, abril, você consegue provavelmente pegar um dia de 20, 25 graus aqui em Cascais, em Oeiras, pega uma prainha, pega teu carro, meio-dia, 3 da tarde você está na Serra da Estrela e você pega neve. É incrível. No mesmo dia, você pode estar no Algarve e pegar 25 graus, ou 28 às vezes, né? Em abril, maio, sobe e pega neve lá em cima. Quer dizer, é um país rico que está ao lado de um outro país rico culturalmente, gastronomicamente, que é a Espanha. Né? Exato. Você está daqui em Lisboa, em Sevilha, em 3, 4 horas, está em Madrid em 6 horas de carro. Quer dizer, aqui uma série de benefícios que a gente acaba por usufruir, por estar aqui à volta, né? Exatamente. E vocês escolheram, quando chegaram, escolheram logo Lisboa? Como é que foi isso? Como ele é alfacinha, que é o termo que eles utilizam aqui, quem é nascido em Lisboa é alfacinha. Porque antigamente havia muitas plantações de alface, tem uma história, qualquer coisa assim relacionada com a parte rural, não é? Então, Lisboa acabou por ser a escolha mais... Não digo nem escolha, é a opção mais lógica, porque ele era de cá, né? Então, ficamos em Lisboa mesmo por ele ter nascido em Lisboa. E também é uma cidade muito vibrante, muito jovem, moderna, e eu gosto bastante, não é? Não desmerecendo as outras, que eu também tenho. Tem Braga, tem Porto, aliás, eu amo Braga, eu gosto muito de Braga. Que é conhecido como Braguil, há muitos brasileiros em Braga hoje em dia. Vocês abriram uma loja agora em Braga? Nós temos lá uma agência nossa em Braga e tem muitos brasileiros a trabalhar lá na nossa agência, muitos brasileiros. E Lisboa é uma cidade vibrante, é a capital do país e eu gosto muito de estar aqui, não é? Eu vivo em Oeiras. Oeiras fica mesmo entre Lisboa e Cascais. Estamos no meio das 2 grandes mais turísticas cidades. Isso significa o quê? 15 minutos. Isso é pertíssimo. Eu estou a 15 minutos de cada uma, 15 minutos de carro de Lisboa, 15 minutos de Cascais. Estou no centro. Portanto, Oeiras acaba por ser um concelho onde você pode ter uma qualidade de vida aqui ótima, um pouco distanciada minimamente dos centros mais turísticos, sai um pouquinho da confusão, que é o que eu costumo dizer. Mas qualquer coisa que eu quero fazer, estou pertíssimo, né? Tanto vou de trem, né, que aqui chama comboio, ou como vou de carro e menos de 20 minutos estou no centro, no coração de Lisboa ou no centro, coração de Cascais. Agora,
Já agora deixa eu agradecer aqui a Érica. A Érica sempre que vai para um novo projeto, lembra de mim. Obrigado, Érica. Obrigada eu, André. Você é E temos um feito bom uma parceiro. parceria bacana. Aliás, o nosso imobiliário é parceira da Viver nas Ondas, junto com a Érica, o Nuno e toda a equipe. E isso é bacana porque a gente tem feito um trabalho dinâmico, né? Sempre com os imóveis. E de onde é que surgiu a história de consultor imobiliário? Como é que isso apareceu na sua vida? Apareceu ou você procurou? Não, isso foi Que ano aparecer, que foi? foi as duas, um pouco das duas coisas. Então apareceu, portanto, eu cheguei em 2002, mas passei 6 meses em Portugal, depois fui embora para Londres e depois transitei logo para a Finlândia. Então o meu regresso a Portugal foi em 2004. Então, em 2004, eu disse, eu tenho que... Nessa altura já estava eu, em termos de papéis, documentação, ok. Ok. Eu tinha entrado com base no casamento, não é? Com o Sim, sim. cidadão português, então eu já não estava com visto de turista. Então, eu disse, eu agora posso trabalhar, quero trabalhar. E então eu disse, comecei a procurar alguma coisa. Comecei a procurar e depois me veio a coisa assim, vi uma publicidade qualquer na altura de imobiliária que poderia me dar aqui alguma flexibilidade a nível de horários também, que eu queria fazer outras coisas em paralelo. E poderia ser interessante, porque era área comercial e tal, e eu sempre me identifiquei com a área comercial, também já tinha trabalhado na área comercial na Coca-Cola e não sei o quê. E ao mesmo tempo, minha sogra aparece com um jornal, não é? E a dizer, olha, já viste isso aqui? Aqui estão a dizer que estão a precisar, não sei o quê, para trabalhar na área do imobiliário. Eu achei piada porque eu disse, olha, estava a pensar nisso mesmo há 2, 3 dias atrás, que tinha visto, ouvido falar em algo e por acaso já estava mesmo para ir à procura disto. E ela me traz essa matéria que viu num jornal recortado, que ela ainda é antiga, ainda é daquela que lê as coisas e recorta, não é? Recorta, sim. Também em E 2004 também naquela época não não havia, tínhamos. internet era Tá, quase foi o ano do morta, quase Facebook, nulo. foi o ano que nasceu o Facebook, não havia o WhatsApp. Só para lembrar, hein, pessoal, é importante a gente lembrar disso. Ai, vai pensar que Não eu sou um havia YouTube. dinossauro, vai pensar que eu tenho assim uns 80 Ah, mas anos. quando eu cheguei, olha, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha, o Facebook estava nascendo, não tinha Instagram. Cara, estás a Era, entregar a era minha jornal, idade, já não estou meu. a gostar, já está a entregar a minha idade. Tô entregando a nossa idade, né? Eu cheguei E em aí, 2004, eu cheguei nesse ano. caraca, foi mais ou menos. Eu cheguei. Então, o meu regresso foi assim: eu queria fazer algo, queria trabalhar, sentia-me pronta e focada nesse objetivo de trabalhar, começar a Claro, fazer algo. E surgiu, então foi meio que por acaso. E aí eu entrei, fui integrar uma agência imobiliária na altura e tive a sorte, que é mesmo assim, de encontrar um mentor que foi assim um divisor d'águas para mim nessa área. Então eu tinha sede de aprendizado e essa pessoa ajudou-me bastante com isso. Então eu fixava os olhos nele com bastante atenção, olha, tudo, como é que eu faço, de que forma, como é que é isso. Comecei a beber informação, a querer saber e aprender, e lia coisas, e ouvia, e trocava opiniões e tudo. Então foi muito importante encontrar alguém que me abriu assim as claro, portas, e eu comecei bem, é essa história, né? Às vezes você começa um projeto e se começa mal, você até às vezes pode achar que não tem claro, jeito para aquilo, claro. e não é isso, né? Você ter o apoio de alguém que te puxa faz toda a Claro diferença. que faz. E foi aí que eu E o me mentor descobri. faz muita diferença. Uma pessoa que sabe do que está falando e te motiva, te incentiva, te Passa ensina, passa segurança e tal. segurança. Imagina, eu nem vinha dessa área e tudo. E engraçado é que essa atividade me ajudou muito na parte da integração cultural. Claro, Por quê? Porque eu passei a interagir com pessoas daqui, locais, não é? claro. Eu passei a entrar na casa dessas pessoas, a ver como essas pessoas viviam, não é? Eu passei a criar laços, a entender e ver a parte da cultura mais de perto, não é? Então isso me ajudou bastante em termos de integração, de percepção da parte cultural de Portugal. E foi um divisor d'águas, porque daí para frente foi só deslanchar, foi só desenvolver. Fui ganhando mais conhecimento, mais confiança
E eu digo que até hoje eu continuo a aprender, é um eterno aprendizado. Né? Eu vou dar um recado aqui para todo mundo que pensa vir para cá, é importante, porque é o que você falou. E avisa aquele teu amigo que é meio fechado para ele pensar sobre isso. Você tem que vir para cá e tem que se integrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você é aquele, desculpa a expressão, o burro da porta travada, né? Ou aquele cara que não quer, não, eu vou viver do meu jeito e eles vão ter que me engolir. Meu amigo, você vai sofrer. Deixa eu te dizer, você vai sofrer. Porque é natural que a concentração de energias vai ser sempre contra você. Você vai tentar empurrar o teu estilo. A sociedade vai te empurrar, vai te discriminar, vai dizer que você não sei o quê. E isso é uma bola de neve, que você vai dizer, tá vendo? Ó, bem que eu vi no Facebook que o português é não sei o quê. Não, você que está empurrando essa situação. Então, palavra-chave aqui, integração. Integração muito importante. E você deu um bom exemplo, ou seja, a tua nova profissão foi uma forma de integração, né? Que você Ajudou bastante. ajudou bastante. Ou seja, não adianta você se fechar num bairro cheio de brasileiro, num trabalho só com brasileiros, e vai no fim de semana na Associação Brasileira, vê um pagode no sábado, no domingo. Meu amigo, não faz isso. Aí vai você, ser complicado. Aí fica no Brasil mesmo. Porque assim, Exatamente. você quando está num país, existe um ditado que diz, quando em Roma faz o que Roma faz o que Roma faz. Em Roma seja romano. Em Roma seja romano, é mais ou menos isso. Então aqui você tem que estar aberto e abraçar a cultura, senão não vale a pena. Se você está aqui, se não está por inteiro, não venha pela metade. Então é um bocado isso, porque você, ao se fechar, tudo vai ser mais difícil na sua vida, em todas as áreas, e você vai ser infeliz, não é? Eu sou daquela premissa, se eu estou naquele país, eu quero aprender o máximo que eu puder daquele país, quero experimentar a comida daquele país, quero aprender a língua daquele país. Eu, quando estive na Finlândia, tirei um curso de finlandês 2 vezes, que aquela língua é difícil. Mas você tem que ter essa curiosidade, pelo menos, não é? Claro. Agora, se você se fecha em copas, você está impedido de crescer. Você tem que crescer, tem que se abrir para o mundo. E você não pode só tirar de uma sociedade, você tem que dar também. Exato. E você perde muitas oportunidades de crescimento pessoal, profissional, quando você se fecha. Então, você tem que ter essa mentalidade do... deixa eu ver como é que é, eu quero entender, eu quero experimentar. O ser humano tem que ser minimamente curioso. Não, o ser humano nasceu para ser isso. Não é? E você... A nossa capacidade neurológica é diferenciada dos outros animais, dos outros mamíferos, justamente por isso, né? Que nós temos que desenvolver essa capacidade. Mas aí você... Aliás, deixa eu te dizer que parabéns, você passou por um dos períodos mais difíceis do imobiliário, que foi 2004 a 2007, 2008 a 2014 e 15. A crise eu não estava no imobiliário ainda, mas eu vivi a crise. Em 2009. De 2009 a 2013 foi aquela crise horrível e eu tive ali eu tive 3 anos fora. Foi quando eu me retirei que eu estava a ter o meu segundo filho. Aí apareceu essa crise. Eu trabalhava também um mercado baixo, não é? Hoje em dia eu trabalho todos os mercados. Mas depois da crise eu disse, eu quero regressar ao imobiliário passado 3 anos, porque aí passou a crise e eu também tive o meu filho tranquilo, segundo. E eu disse, agora eu quero regressar, mas quero regressar numa perspectiva do segmento de luxo ou segmento médio-alto. Quero ver o que é isso, quero ver que mundo é esse, se as pessoas são mesmo diferentes, como é que funciona esse mercado e tal. E também queria colocar em prática o inglês que eu tinha ido aprender lá fora, né? Claro. Então eu estava naquela também, olha, vou me permitir aqui me colocar numa situação de desconforto, sair da minha zona de conforto, que eu quero ver se eu consigo lidar com isso, né? Então foi um bocado assim, tipo aquela coisa do espírito aventureiro e atirar-me para esse mercado. Então eu regressei ao imobiliário pós-crise, no segmento mercado de luxo, mercado alto. Foi quando nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos, eu abri exatamente. esse canal em 2016, eu já tinha um outro canal de fitness em 2014, que já tinha quase 90 mil inscritos. E aí, essa empresa, não vem ao caso aqui, a Érica que me viu no canal, né, e falou lá para o diretor, olha, convida esse rapaz aqui para nos ajudar a vender aqui alguns imóveis. Porque os meus vídeos de Oeiras
Na época, eram os mais vistos do canal. Eu lembro, no YouTube, se você escrevesse Oeiras, Lisboa, Portugal, quando eu comecei, devia ter 5 ou 6 ou 7 canais sobre Portugal, em 2016. Hoje em dia você tem 300 ou 500, não sei. Muito, É é. normal. Temos que ter cuidado com isso, André. Ainda bem que você Exatamente. falou nisso, porque assim, existe muita gente hoje que chega e diz assim, estou em Portugal e começa a fazer uns pôsteres e muitas vezes algumas coisas são fake, tá? Tem uma pessoa que eu conheço, que ela teve até aqui, ela chegou trazida de forma um bocado, foi enganada por aquelas pessoas que diz que, como é que eles chamam? Estão aqui, aí tenta trazer você para cá e você paga às vezes o valor de uma renda. Como é que agora esqueci o nome, agora estou assim, nessa fase de esquecimento das palavras. E essa pessoa veio e depois chegou aqui, nem tinha casa, coisa nenhuma, foi enganada. Foi enganado, sim. Tem que ter cuidado com essa gente. São as pessoas que se metem no meio a dizer, ok, olha, você vem para cá, eu te arranjo casa para ficar. Você faz um pagamento antecipado. Encontrei a palavra relocation. Cuidado com os Ah, relocation, ok? O tal do relocation. Que às vezes o relocation faz o quê? Nada mais é do que uma pessoa que nem é profissional da área do imobiliário e também não é da parte jurídica, da parte das leis, não é da advocacia. O que é que ele faz? Se mete ali no meio para tentar fazer aqui algo que não é da sua competência sim, legítima. E muitas vezes engana as pessoas. claro. Fica com o dinheiro, a pessoa chega, não tem as chaves da casa, fica na chuva, não tem a casa, ficou com Ou o o contrato dinheiro, está mal feito. ou o contrato está mal feito, então tem que ter cuidado com isto. E depois teve outra situação que ela mal chegou em Portugal, nem tinha casa para ficar e depois ficava a fazer uns vídeos como é viver em Portugal e postava aquelas coisas lindas e maravilhosas quando ela nem casa tinha para viver. Teve que ir viver num quarto porque uma amiga cedeu. Aí depois estava até a cobrar 600 euros por esse quarto e era amiga, ok? Então a gente tem que ter cuidado muito com o conteúdo que a gente vê na internet, nem tudo, né? Nem tudo são flores. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo são flores e é importante vocês verem a credibilidade das pessoas que estão Claro, passando informação. passando a informação a entregar conteúdo. É mesmo isso. E aí eu fiz o primeiro vídeo para eles, que eu sei que foi um sucesso, porque vocês conseguiram vender alguns imóveis na época com esse vídeo. E aí a nossa parceria foi aumentando, tanto que depois ela mudou de marca e viemos aqui para Viver nas Ondas e mantemos essa nossa parceria. Essa relação Mas de isso foi em parceria. 2016, 17. O primeiro vídeo foi em 2018. Aliás, esse vídeo continua no canal. Continua. Já está com 100 e tal mil visualizações. E aí você veio para esse mercado de luxo. Foi quando eu te conheci, nessa outra marca. Ok. E como é que foi essa experiência? Eu acho que agregou muito, não é? Porque... Foi bastante positiva. Eu pude até desenvolver a parte da linguística, não é? Ainda hoje estou a ter situações que me colocam nessa posição. Foi bastante positiva a nível também de conhecer esse outro mundo, digamos assim, não é? Contactar com outras pessoas, conhecer outras casas, alguns palacetes, algumas coisas assim. Foi bastante interessante, mas ao fim e ao cabo tudo se resume a parte humana, né? Todos são humanos, seja o mercado de luxo, não seja o mercado de luxo, são pessoas ao fim e ao cabo. Então a atenção que você tem que dispensar e o cuidado que você tem que ter com uma casa, um imóvel que não configura mercado segmento alto é exatamente a mesma coisa, porque são pessoas e as expectativas que todo mundo quer ter a satisfação que está a fazer uma boa compra ou uma boa venda, está a ser bem atendido e que está as coisas a serem conduzidas por um profissional idôneo e que sabe o que está a fazer. Então foi bom para tentar desmistificar, pelo menos o que eu tinha na minha cabeça, porque eu nunca tinha vivenciado esses dois lados, que ao fim e ao cabo são pessoas, são seres humanos. Claro. E é o Uns mais que ambiciosos que os outros, mas são negócios e são pessoas. são negócios e são pessoas, exatamente. Isso. Agora,
eu sei que nesse momento, aliás, o pessoal me pergunta muito, André, deixa eu trabalhar com você na sua imobiliária. Pessoal, já expliquei que o meu projeto, um dia ele vai saltar aí para algo físico, né? Um dia vai acontecer, mas nesse momento o meu projeto é tudo online, é tudo feito assim, tá? Mas eu sei que a Viver nas Ondas está com um projeto de captação de novos Talentos. consultores. Exatamente, a gente está Vocês estão aberto. ampliando, já estão com o quê? 5 lojas? A gente começou o trabalho, a empresa já tem 16 anos Sim. e é uma empresa 100% portuguesa, não é franchising americano, que aqui a gente ouve, ou vocês já ouviram, ou conhece alguns nomes de franchise, não é o nosso conceito, não é esse. Apesar de termos aqui algumas solicitações, principalmente engraçado do mercado brasileiro. Claro, claro. Eu estou a mudar para aí, gostava de já pensar em abrir um negócio e eu queria abrir uma agência vossa e tal. É um projeto que a gente tem, está ainda a estudar, ainda está na gaveta, porque nos pedem muito isso, de a gente poder vir fazer um franchise da marca. Mas ainda estamos a amadurecer a ideia. No momento, a empresa ela é 100% portuguesa, a nossa sede fica na Costa da Caparica, que fica do outro lado da margem do Rio Tejo, não é? Pertinho de Lisboa também, estamos a falar aqui de 20 minutos, 15 minutos, é só cruzar a ponte e estamos do outro lado. Aliás, deixa eu dizer, já cortar aqui, nós vamos vender juntos uns melhores apartamentos, um prédio na Costa da Caparica. Fiquem ligados aí que semana que vem vamos ter notícias, eu já falei com o Nuno. Boa. Pois Muito bom esse ter... projeto. A gente já vendeu lá uma unidade, inclusivamente. Boa. O Boa. mercado aqui continua aquecido, a gente vai vendendo ainda produtos ainda em planta, em projeto. Exatamente. O que é bom muitas vezes é que se você não tem pressa, o fato de você poder comprar em planta pode ser bastante interessante por causa da questão do plano de pagamento ser faseado. Não, E o ganho depois quando o imóvel está pronto, que é incrível. A valorização você consegue é buscar outra. 25%, 35%, assim, ó, em um ano você vai buscar, em média, isso, entendeu? Então, algo que aguarda aí no canal que a gente vai É um falar. investimento interessante mesmo. Não é? Vale a pena pensar se você não tem pressa e tem algum dinheiro que gostava de investir. O imobiliário continua a ser ainda um investimento seguro e está muito forte, porque Portugal tem uma posição geográfica relativamente aos outros países da Europa muito interessante, que está mesmo assim na pontinha, bem longe da guerra. E no meio de dois mundos. No meio de dois nisso, mundos, né? O sol continua o mesmo, o clima pelo qual os estrangeiros procuram Portugal, não é? O custo de vida aqui relativamente aos outros países da Europa é baixo, a comida é excelente, segurança fantástico. Então a gente continua a ter e manter as qualidades daquilo que as pessoas nos procuram para. Portanto, continua ainda a ser um país com uma boa aposta nesse sentido. É legal você falar assim, você viu o meu vídeo de ontem? Não. Ontem eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Que eu pergunto no vídeo se ainda vale a pena vir para Portugal. E eu falei exatamente, eu falei assim, olha, apesar de algumas coisas terem se alterado, aquelas qualidades que as pessoas procuram em Portugal, elas continuam aqui. Continua, estão asseguradas. Aqui. Exatamente, isso ninguém nos tira. Exatamente. Então, olha só, se você procura um novo desafio aqui, vai chegar em Portugal, atenção que para os brasileiros que estão chegando, assim penso eu, é importante você vir, obviamente, falar com eles se você quiser trabalhar na área imobiliária, mas também você ter a capacidade de se adaptar rapidamente e entender o mercado que você vai trabalhar. Imagina que você venha trabalhar em Oeiras ou em Braga, você conhecer a região, conhecer a cidade. Então, Porto, também estamos no Porto. Você vai ter que ter essa capacidade de rapidamente conhecer pelo menos as freguesias ou a cidade que você vai se inteirar. Mas eles estão abertos aqui para a captação de novos desafiantes, né? Novas pessoas que querem um novo desafio. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo, deixa o seu contato, deixa o contato de quem? Quiser, deixa o seu queira. contato. Pode deixar o meu contato, sim, porque assim fala de brasileiro para brasileiro. Exatamente, mais fácil. Exatamente. E aí, conversem com eles, porque é uma empresa muito séria e a nossa parceria vai crescer muito, tá? Érica, mais uma vez, olha, por tudo, não só pela essa entrevista de hoje, Obrigada. pela nossa parceria, por lembrar de mim nesses projetos. Obrigada eu, André. Isso Vamos legal. Seguimos junto. As parcerias, elas são relações que são construídas e têm que ser mantidas e alimentadas ao longo do tempo.
Exatamente. São parcerias sadias e tudo que é bom e saudável a gente tem que manter, tem que alimentar. Exatamente. Ok? Obrigada. Obrigado, beijinho. Beijinho. Pessoal, se esse conteúdo te agregou, te ajudou, não esqueça, fortalece o canal, deixa aqui o seu gosto, partilha, né, essa experiência e não esqueça também de se inscrever no canal, tá? Vou deixar aqui embaixo então o contato da Érica, para quem estiver interessado, por favor. Só realmente as pessoas que estejam interessadas, não perguntem para a Érica sobre imigração, porque ela não tem tempo, ela é super ocupada. Melhor não vamos misturar as coisas, tá? É só realmente quem estiver interessado em saber informações sobre como ser consultor aqui na Viver nas Ondas, tá? Vou deixar aí embaixo aqui também as redes sociais aqui do canal, inscreva-se e nos encontramos então para uma nova conversa franca com não só brasileiros, mas pessoas aqui em Portugal que têm algo para agregar e acrescentar, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.